Não, não vamos assistir televisão, não. Olá, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Silvia Carneiro, arquiteta e lighting designer. Vamos entrar hoje aqui um convidado super especial. O Marco, ele trabalha na Trace LED, que é uma empresa especialista em diodos, e eu convidei ele para falar sobre... Marco, você está me ouvindo, né? Você tem que entrar e se convidar para entrar. Deve ter aparecido uma janelinha aí. Muito bem. Tudo bom, Marco? Tudo ótimo, Como é que vai você? tudo bem. Uniformizado! Eu, não ti- eu tirei o pijama para falar com você. Botei uma camisa branca, toda bonita hoje. Não, mas tem que Colarzinho, estar confortável, né? tomei banho. Você está trabalhando remoto Tá também me em ouvindo casa? bem? Tô te ouvindo bem. Já vi que você joga videogame, né? Que essa cadeira aí é específica para quem joga videogame. É, Tudo bem? Que geração que você é? Quantos anos você tem? eu tenho 35. 35, é jovem. Você falou que trabalha há 20 anos, começou a trabalhar com 15 lá na Trace? Não, tá começando a trabalhar com 15 anos na Alstom, né? Ah, na Alstom. E depois fui mudando de mercados e outros mercados. Na Trace eu tô desde 2013. Muito bem. Eu te chamei, eu acho que se quiser se convidar para o pessoal que não te conhece, eu acho que quem está acompanhando as lives já me conhece um pouco, mas não te conhece ainda. Gente, o Marco é meu colega, ele trabalha numa empresa que distribui LEDs. Então, a gente, quando faz as luminárias, a gente fala em tecnologia, a gente não fala mais em fonte em lâmpada, a gente fala hoje em dia em fontes de LED, que nada mais são do que microchips. Quer falar um pouco? Se apresenta e fala um pouco do que é essa tecnologia aí, que muita gente não conhece. Muita gente não domina. Legal. Meu nome é Marco, né? Eu trabalho como gerente de projeto de desenvolvimento na Trace LED Solutions, hoje uma das principais provedoras de solução LEDs no mercado. Nós temos uma parceria com uma fabricante de LEDs, a Nishia. Essa Que é parceria ótimo. desde 2013, sim, uma das melhores, com certeza, uma das melhores marcas de LEDs, né? E desde que nós começamos a trabalhar no mercado, a gente vem acompanhando a evolução do próprio LED, né? Porque nós, há 10 anos atrás, ainda existiam outras fontes de luz mais interessantes do que o LED. Hoje o LED já começa a ocupar várias lacunas que outras tecnologias foram deixando para o mercado, né? Então, cada vez mais o LED vem evoluindo e atendendo aí a novas demandas. O que a Trace faz basicamente é projetar e fabricar módulos de LED, né, utilizando basicamente o chip da Nishia, e nós vendemos para o mercado, que são os fabricantes de luminárias. Você tem alguma placa aí em mãos? Perto? Infelizmente não. Não, eu tenho, um outro hora eu posto ela e eu marco as pessoas para quem não conhece poder ver isso, porque às vezes a pessoa não tem noção do que é. Mas você falou de 10 anos, né? Eu trabalho com LED desde 2008. Lá no começo o pessoal queria me dar pedrada, porque eu defendi o LED como tecnologia e muita gente achou que nunca ia vingar essa tecnologia. E de fato, eu acho que quando você tem uma tecnologia que é melhor que a outra, rapidamente ela se sobrepõe. E você vê, Sim, 2008 para cá, em 10 anos a gente já tem obsolescência em todas as outras tecnologias, não temos mais nada além de LEDs. E com certeza vão aparecer tecnologias melhores no mercado do que o LED. O LED, falar assim, o sim, LED é com certeza. perfeito? Não, o LED é bom, mas assim, não é perfeito, tem as suas patologias, seus problemas também, mas em Com certeza. fator de eficiência energética, ele é muito mais eficiente do que outras fontes de energia. Uhum. E você tem LED para tudo hoje, né? Eu até fiz a pesquisa, eu comentei com você sobre os diodos que fazem menos impacto na natureza, e eu procurei diodos acima de 585 nanômetros, que era a recomendação lá da cartilha que a gente tem na Flórida, para utilização em áreas costeiras. Aí o Raul, Raul, né, da Nishia, ele me Sim, ajudou a sim. encontrar um diodo que ele me ofereceu para a gente fazer o teste, que era um Blue Dye. É uma tecnologia onde tem um filtro do azul, então você consegue Isso. ter um pico lá em 605 nanômetros, e eles me deram o LED, deram para mim não, deram para a Interlight, que fez comigo esse protótipo, e eu testei e ficou ótimo. Posso depois mostrar para vocês a luz aí que eu testei nas bananeiras, vou instalar lá de novo para vocês verem. Só que eu chamei você aqui hoje para falar de UV, ultravioleta, porque as pessoas têm me ligado muito, assim, inclusive me ligou a Gi, que é uma arquiteta que faz projeto comigo de vez em quando, e o dentista dela ligou para ela porque um vendedor estava oferecendo umas luminárias de luz UV para colocar
do consultório. Eu falei, não é para isso o UV, mas se você colocar no teto, a pessoa vai ficar olhando para o UV, isso vai queimar a retina da pessoa, vai queimar a mácula do olho, então faz super mal. O UV, ele é utilizado para desinfecção, realmente. Tem diversas aplicações que a gente usa ultravioleta, em duto de ar-condicionado, porque realmente ele mata Exatamente. os vírus, todas as bactérias. É como se fosse Aquário o sol. é muito usado. Aquário é muito usado para matar os fungos, né, dos peixes. Sim. Caixa d'água você coloca também, porque daí mata tudo que é germe, tudo que tá vivo, mas isso tem um tempo, leva mais de meia hora, não sei quanto tempo esse fator, esses cálculos que o LED utiliza. E hoje a gente tem o LED UV, certo? E o que diz o fabricante? O que você me diz do ponto de vista do próprio diodo? Como é que funciona isso? Então, eu acho que um dos grandes diferenciais do LED em relação a outras tecnologias é justamente você conseguir controlar muito mais precisamente o comprimento de onda do espectro, né? Então, por exemplo, quando se fala de UV, o UV como germicida, por exemplo, ele foi descoberto há coisa de 200 anos atrás. Então, não é realmente uma coisa nova, né? E há décadas ele é utilizado já em laboratórios e tudo mais para matar vírus, bactérias, germes, fungos, né? Entre outros malefícios que podem ter ali no ambiente. No caso, quando a gente fala de LED, a principal dificuldade que hoje tem no caso do LED é justamente a própria evolução da tecnologia. Então, você tinha muita disponibilidade de LED UVA, por exemplo, né? E hoje você já tem o UVB e o UVC também, né? O que é importante as pessoas entenderem sobre o UV é que o UV ele é uma luz também, né? Assim como a luz visível, ele também é uma luz. Ele sofre os mesmos efeitos da luz, né? Que é refração, absorção, reflexão. Só que a forma como o UV age no ser humano é um pouco diferente daquilo que muita gente imagina, né? Basicamente, o Sol é o grande emissor de UV. Nós temos bastante contato com o UVA, que é o principal espectro que nós temos contato. O UVB, nós temos também bastante contato, mas já é um pouco diminuto por causa do próprio efeito do ozônio, sendo que o UVC é praticamente absorvido pelo ozônio. Então, a gente não tem contato com o UVC, né, de forma natural. Uhum. Então, hoje, quando a gente fala de fontes UVC, a gente está falando de fontes artificiais. E aí entram vários tipos de lâmpada, como a própria fluorescente, onde você tinha ali o controle dos diferentes tipos de vidro, né, e fósforo, para deixar passar determinados espectros de ultravioleta. E agora no LED você já tem um controle um pouco mais específico, que você consegue comprar alguns LEDs ali com um pico em um determinado comprimento de onda, né? E só para deixar claro para quem está ouvindo, quem é leigo, o LED que a gente utiliza para desinfecção é o LED UVC, correto? UVC, basicamente UVC. O LED UVA e o UVB, eles servem também para matar germes, tá? A única questão é que o UVC, como ele é um comprimento de onda com mais energia, ele é mais eficiente do que o UVA e o UVB, né? Mais então, por exemplo, quando a gente... Mais rápido. Por você ter mais energia, você tem um consumo de energia menor, porque ele é mais enérgico, e ao mesmo tempo você tem uma redução de tempo de exposição necessária para fazer o mesmo efeito que o UVA e o UVB causariam, né? Você comentou essa questão da luminária, né, de utilizar o UV como uma agregação a uma iluminação funcional. Hoje não dá, né? Hoje não dá. A questão toda é que, assim, nós sabemos os efeitos nocivos que o UV causa, né, para o ser humano. Nós temos o UVA, que ele tem uma penetração alta na nossa pele, né? Ele chega às células mais... o UVA dizem que é um dos mais geradores do câncer, ali junto com o UVB, né? O UVB ele penetra um pouco menos, o UVC penetra um pouco menos do que os outros dois, mas o UVC, dependendo do tempo de exposição e tudo mais, ele vai ter efeitos semelhantes de queimadura, os efeitos da retina, né, que você comentou, né, nos olhos, cataratas, por exemplo, podem ser gerados através do ultravioleta. Pode dar cegueira. Sim, sim. É claro que o efeito do UVC, por ele ter apesar de ele ser mais enérgico, por causa do comprimento de onda dele, ele age um pouco mais lento em relação ao corpo humano do que os outros dois, tá? Então o tempo de exposição, a potência necessária ali para causar um dano no ser humano, ele é um pouquinho diferente do UVA e do UVB. Só que, por exemplo, quando a gente fala de ambientes, né, considerando que essa tecnologia, independente do LED, já é utilizada há décadas, em nenhuma dessas utilizações considera-se a presença do ser humano no ambiente onde está sendo feita a utilização do UV, né, justamente por causa desses efeitos, né, dos efeitos colaterais que o UV tem.
Então, quando as pessoas começam a considerar e vão compreender, nós estamos numa pandemia, né? Então, começam a surgir N informações sobre o assunto. Essas informações, elas são como se fossem telefone sem fio, né? Começam a surgir equipamentos portáteis, né? Que você pode passar no teclado e matar os germes. Começam a surgir rodos, né? A universidade lá da USP em São Carlos desenvolveu aquele rodo e tudo mais. Que eu acho meio Só que o que muita... aquilo Não, é aquilo. Funciona, porque ele está dentro de um espectro adequado. Não é? Quanto tempo leva? Então, acho que uma reportagem que eu vi era coisa de 1 minuto necessário para... Você vai ficar parado 1 minuto com o rodo a cada centímetro para poder limpar o chão. Não é muito viável isso. Esse é o ponto-chave, porque se você for ver, por exemplo, você encontra N formatos de produtos com UV na China. E aí, quando você vai ver vídeos desse tipo de produto, a pessoa passa rapidamente em cima da superfície e fala, pronto, matou tudo. E não é verdade. Né? Tanto que, por exemplo, até essa unidade de São Carlos da USP, quando eles fizeram, em parceria com uma empresa privada, um equipamento portátil de UV, no próprio vídeo de marketing do produto, eles falam, olha, você tem que colocar ali, em cerca de 30 segundos você tem o efeito. Ok, só que no vídeo atrás aparece uma moça fazendo uma desinfecção de uma cadeira e ela está praticamente usando como se fosse um rodo de tirar água, entendeu? Então, é diferente, né? Quando você olha equipamentos profissionais desse tipo de utilização, você pega aqueles robôs automáticos que estão sendo bastante divulgados agora, né? Que são robôs que vão ali no hospital e fazem desinfecção da sala e tal. Esse robô, ele tem uma intensidade de UV extremamente alta e ele leva cerca de 5 minutos para fazer o trabalho a que eles propõem. Né? Então, quando você pega, por exemplo, na China, começaram a fazer ônibus, né, umas cápsulas, que o ônibus entra dentro da cápsula cheia de luz UV para fazer esse trabalho também de desinfecção. Isso tudo funciona. A questão é, qual é o embasamento científico que você tem para provar que aquilo funciona? Né? Posso fazer uma ressalva? Porque a gente sabe que claro. A luz só trabalha em linha reta, a luz visível. Eu acredito que o UV também trabalha em linha reta. Então, perfeito. Você tem aqui uma superfície em cima de outra superfície. O vírus, de certa maneira, ele está em tudo. Porque quando a gente fala de vírus, a gente está falando de perdigotos, né? Perdigotos é o que a gente fala, só aquele monte de cuspe. Então, assim, eu estou conversando com você... mais ou menos 2 metros de distância, eu estou cuspindo em tudo aqui, é o alcance que tem esse vírus que eu estou produzindo. Aí se tem uma superfície aqui em cima, passou a luz UV, aqui embaixo continua o vírus vivo, porque a luz não chegou lá. Então, assim, a luz não tem linha reta, onde não tem sombra, não tem luz. Considerando que a luz... Considerando que a luz UV ela vai ter os mesmos efeitos da luz visível, refração, reflexão e absorção, os mesmos conceitos aplicados, por exemplo, quando vocês fazem o projeto, utilizando o Light Designer ali para fazer o projeto, considerando a rugosidade de superfícies, considerando o tipo de material que aquela luz vai iluminar, serve exatamente igual para o UV. Né? Então, não adianta nada, por exemplo, você ter o UV como luz funcional e você tem uma mesa, embaixo da mesa, simplesmente não está tendo efeito. Você vai ter um pouco de incidência de UV pelos reflexos e refração, porém, o efeito vai ser muito diminuído perto do UV natural que está saindo ali daquela luminária. Né? Então, de fato, como luz visível, como iluminação funcional, o UV ele tem que ser implementado de uma outra forma. Né? Você não basta você ter a luminária, você tem que ter, eventualmente, fontes de luz UV em vários outros ângulos para conseguir cobrir esse ambiente. É que nem a câmera do supermercado que fizeram agora. Quando você tem lá a coisa do carrinho, tá assim, a luz bate aqui, 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 aqui embaixo continua entrando... o vírus está lá ativo, entendeu? Não morre todos. Então, às vezes, a dispersão por aerosol, que tem alguns produtos, ela é melhor, porque dela espalha mais. O aerosol ele acaba cobrindo toda a superfície, né? Então, eu sei que existe um estudo, se não me engano, em 2000, fizeram um estudo em um hospital, e, por exemplo, a limpeza do ambiente utilizando químicos, a pessoa que fazia, por mais eficiente que ela fosse, ela deixava cerca de 20 a 30% de superfície sem limpeza. Né? Então, por exemplo, a questão química tem a ver com isso. Né? Quando você usa, por exemplo, produtos químicos para fazer o trabalho de desinfecção, você tem esse problema que você tem que deixar esse químico agir por um período. Você tem uma adaptação do vírus, né, a esses químicos, então eles se tornam cada vez menos eficientes. E você tem também a falha humana, que eventualmente esquecer de limpar alguns locais, que aí o UV entra muito bem nessa história quando você tem esse projeto de diferentes ângulos de luz, né, que aí você cobre, de fato,
toda essa superfície do hospital. Se você for atrás de vídeo, por exemplo, desses robôs automáticos que estão usando hoje, você vê que não são robôs que ficam parados, né? Eles agem numa região do lado de uma cama, depois eles vão, andam um pouquinho, agem de novo numa outra região. A ideia é justamente fazer toda a cobertura superficial possível para você, de fato, ter uma descontaminação daquela superfície, daqueles ambientes. Ô Marco, e o UVC ele também oxida da mesma maneira que o UVA e o UVB? Porque assim, quando você incide o UVA, o UVB no couro, por exemplo, ou na pele, ou num tecido, ele desbota, ele estraga, e tem uma degradação. Sim. O UVC também. Então, o UVC, eu sinceramente eu não sei, tá? Mas eu acredito que... a gente tem que lembrar que o UVC não é um único espectro, certo? Então ele tem uma faixa de comprimentos de onda, assim como é o UVA, o UVB e o UV como um todo. Da mesma forma como já se foi comprovado que determinados espectros não atingem determinados vírus, ou seja, você também tem essa questão, não basta ter um único espectro, você tem que ter uma mistura, um mixture de espectros ali, de comprimentos de onda, para você atingir diferentes tipos de bactérias, vírus e tudo mais. Quando a gente fala de material, acontece a mesma coisa. Então, eventualmente, que nem, por exemplo, você expõe um plástico a UV, naturalmente, se esse plástico não tiver proteção, ele fica quebradiço. Né? Então, é uma coisa que, imagina, né? Você coloca lá, faz uma melanação bonita e os plásticos do ambiente começam a quebrar. Isso pode acontecer. A luminária, vamos dizer assim, aqueles objetos indoor não foram pensados para isso, não foram pensados para serem expostos a uma nova luz que está sendo introduzida no mercado, né? Então, o que eu já vi, por exemplo, é que o espectro mais utilizado nessas lâmpadas é o de 254 nanômetros, né? Mas o problema desse espectro é que ele atinge o ser humano, de alguma forma também. Então, ele tem uma certa coisa que proíbe o uso dele, de uso prolongado e tal, como ambiente, como iluminação funcional. Então, não é legal para isso, né? Mas eles estão fazendo alguns estudos, considerando que o UVC ele começa ali na faixa de 200, parece que o espectro é de 222, 220, ele já começa a não ter ação sobre o ser humano, né? Você tem a perda de ação sobre alguns tipos de vírus, parece que o influenza ele acaba não sendo danificado por esse espectro, mas você, por exemplo, parece que o Covid é. Então, essa questão, por exemplo, de iluminação funcional utilizando UV, eu honestamente acredito que um dia vai acontecer. Mas eu acho que tudo vai acontecer baseado em dados científicos, né? Você é uma pessoa que trabalha muito com normas, você defende muitas normas justamente porque as normas nos dão as diretrizes do que usar, né, como implementar as tecnologias. E hoje não existe isso para o UV. Então, como que você vai hoje simplesmente falar, vou colocar uma placa UV numa luminária, iluminar o ambiente e está tudo certo? Não é bem assim que funciona, né? O impacto científico disso é muito necessário, o estudo científico disso é necessário para que você possa ter uma eficiência entre a energia empregada, os efeitos sobre os objetos, sobre o ambiente e tudo mais, e efetivamente poder falar, olha, numa exposição de X minutos, X segundos, você tem a garantia de 99%, de 90% ali do efeito necessário, né? Do efeito desejado. Tem fabricantes brasileiros utilizando os diodos de UV ou não? Em algum segmento? Ou desinfecção de água? Ou mesmo produto de ar-condicionado, que eu acho bastante inteligente? Eu acho que o Brasil ainda tem poucos produtos desenvolvidos para UV em vários outros segmentos, como você citou, no ar-condicionado, aquários. Eu acho que tudo isso é muito importado ainda, né? Importado da China, importado de outros países que costumam ter mais esse uso de tecnologia, né? Eu sei que aqui no Brasil, obviamente, a gente usa muito isso no laboratório, a desinfecção de mesas, de espaços de teste, né? Desses laboratórios, tipo, da USP, Adolfo Lutz, né? Você tem vários laboratórios que utilizam o UV para determinadas aplicações, eventualmente da lâmpada de mercúrio e tal, que não é bem o LED ainda, né? Porque até esses laboratórios são meio antigos, ainda não se atualizaram com relação à tecnologia. Mas eu acho que no Brasil, de fato, quando você busca produtos que utilizam UV para esse tipo de fim, eu acho que você vai encontrar mais importados. Você citou essa questão do supermercado, né? Dessa gôndola do supermercado, que você colocava o carrinho e tal. Eu, honestamente, não sei que empresa que fez, né? Mas eu vi isso numa reportagem, achei bem, assim, inútil, para ser honesto, porque, de fato, né? Você coloca um carrinho cheio de compra lá, a quantidade de sombras que tem ali é gigantesca. É gigante. Então, eu não acho que isso seja útil. Eu acho que é muito para inglês ver, né? Aquela negócio, para o cliente sair satisfeito. Um marketing. É marketing, ele sai satisfeito.
Mas eu ouvi dizer que algumas empresas de luminária, né, como você citou, tem alguém tentando vender a luz UV para o ambiente e tal. Então, de fato, tem algumas empresas de luminária que estão estudando a utilização de UV em produtos de iluminação útil. Eu não posso dizer nada sobre porque não chegou a mim nenhum tipo de estudo a esse respeito. Mas, considerando que a gente falha muito na questão científica, eu não sei se essas empresas estão, de fato, seguindo aquele procedimento científico necessário para validação, né? Porque não é nada rápido. Você não pode simplesmente pegar, acender uma luz e falar assim, passa um cotonete aí, testa lá e vê o que deu. Não é assim que funciona, né? Então, eu realmente não sei como estão sendo feitos esses estudos no Brasil hoje, mas eu ouvi falar que tem empresas, sim, buscando essa utilização de luz UV para alguns produtos funcionais, tentando aproveitar essa demanda da pandemia, né? O ano passado eu fiz um projeto de um hospital, e daí eu até fiz a proposta para o pessoal, para a engenharia que estava fazendo essas instalações, da gente colocar um bate-macas com luz LED instalado. E eles falaram, vai ficar bonito, mas assim... Luísa, a mamãe está ocupada. A gente combinou que você ia ficar quietinha, ela sempre vem aqui dar um... Ela às vezes fica quietinha. E aí eu mostrei para eles, né? A gente podia botar a luz no bate-macas, ia ficar bonito. No período noturno desliga a luz funcional e liga só a luz bate-macas, com balizamento. E eles acharam que é custo, né? E aí não quiseram colocar por questão de custo. Mas assim, a luz UV no bate-macas, por exemplo, não ia apresentar risco para as pessoas, porque a luz ia bater no chão e é uma coisa que a longo prazo ia matando aquilo que tivesse, porque também nenhuma funcionária vai ficar passando rodo ali com um produto químico 100% do tempo. Então, ela passa cada 1 hora, cada 2 horas? Então, para essa situação, talvez o UV fosse uma coisa paliativa, ia ajudar, porque daí se fica algum vírus ali espalhado naquele ambiente, no corredor, em alguns minutos aquele vírus vai morrer e aí acaba diminuindo o arraste disso, né? Porque acho que a gente fala dos vírus, a gente tem o fomites, né, que é aquilo que você carrega, a gente tem os perdigotos, que é o que você cospe, e tem os aerosóis, que é aquilo que fica no ar. Isso é difícil de controlar. Eu acho que assim, por exemplo, você utilizar determinados acessórios do ambiente como uma forma de você casar o ambiente, o design e a funcionalidade, eu acho interessante. Mas, de fato, como ainda hoje existe muita restrição com o uso do UV, com a presença humana, mesmo que esse UV não tenha contato direto para cima e só para baixo no chão, você talvez tivesse que fazer algum tipo de restrição de circulação naquele momento, tal, principalmente porque tem, às vezes, crianças que estão abaixo do nível ali que o UV está agindo, né? Então, eu não sei como seria isso. Mas uma coisa que, assim, você questiona, você colocou essa questão do investimento, né? Do custo envolvido, né? Se nós formos pegar, por exemplo, 2 anos atrás, quando começou a se falar sobre ciclo circadiano, você não tinha iluminação ciclo circadiana nos hospitais, você só tinha simplesmente uma iluminação padrão, uma dimerizaçãozinha ali e acabou. Né? Hoje você já vê muitos hospitais utilizando a tecnologia, mesmo que não seja especificamente o ciclo circadiano, mas pelo menos essa manipulação da temperatura de cor, porque já foi provado a eficiência em relação aos leitos de UTI. Né? Você tem uma redução de leito de UTI quando você expõe o ser humano a uma condição mais natural para ele. Né? Então, eu acredito que essa questão agora da pandemia, talvez muitos hospitais vão passar a se interessar sobre esse assunto como investimento, como foi feito com o ciclo circadiano. Então, não vão ver mais como um custo, e sim como uma possibilidade de você ter realmente algo funcional e trazer benefício para o ambiente, né? Porque são indescritíveis a quantidade de hospitais que já foram classificados como fontes de doença, né? Então, a pessoa ela entra com, sei lá, um joelho ruim e sai de lá com uma doença, porque o próprio ambiente do hospital ele é muito carregado disso, né? Então, hoje os cientistas dizem que, por exemplo, o UV provavelmente vai ser a grande solução para esse problema, porque como os químicos cada vez mais precisam ser mais fortes, eles começam a atingir os materiais, né? Eles começam a danificar o ambiente e tal, e você tem um tempo de exposição mais alto, provavelmente o UV ele vai vir como um salvador da pátria aí para os novos desenvolvimentos desse tipo de solução, justamente porque você já não precisa mais dessa ação e ele atua diretamente no vírus, né? Eu vi recentemente um exemplo muito interessante de como que ele atua. É como se fosse um ovo. Quando você quebra a casca do ovo, a clara e a gema simplesmente saem, você não consegue recompor aquilo. É o que acontece no vírus, né? O UV ele quebra aquela camada protetora, a proteína do vírus, e aí você simplesmente mata o vírus dessa forma. Você danifica completamente o DNA do vírus, né? É bem interessante. Eu acho um duto de ar-condicionado assim, uma coisa muito boa que devia
ser adotado full time, porque aí você não carrega de um lugar para o outro, porque duto de ar-condicionado é uma coisa que Sim. fica, dá mofo, e não dá só o Covid, dá um monte de coisa, né? Se As você for ver, por pneumonias todas exemplo, elas. A gente tem a piscina usa legionela, muito V. Né? Por exemplo, piscina. piscina usa muito V, aquário e tal, e não são luzes que são expostas ao público, né? Elas ficam dentro daquelas caixas onde a água passa justamente para o tratamento. É o mesmo feito, por exemplo, para uma Sabesp, para o tratamento de água, né? Também usa o V para esse tipo de afim. Eu acredito que no ar-condicionado, por exemplo, no próprio aparelho do ar-condicionado, ali onde você tem o filtro, né, que já tem ali uma função de segurar um pouco essa umidade, ter eventualmente essa limpeza de tempos em tempos, liga a luz, faz a limpeza, porque você não tem o contato com o ser humano ali, né? E mesmo dentro dos Então, esse tem dutos, N quando você aplicações, tem né? um ar-condicionado central, já coloca no duto lá a luz UV full time que mata tudo. Daí não dá barata, não dá bicho, não dá inseto, não Exatamente. dá nada, entendeu? Não dá rato. A limpeza de dutos de ar-condicionado é realmente complexa, porque justamente pelo UVC luz, toda aquela poeira, aquelas crostas, né, que ficam no próprio duto de ar-condicionado acabam sendo barreiras para o UV agir. Né? Então, muitas vezes, a superfície precisa ser limpa para depois ser exposta ao UV. E isso vai acontecer também em todos os outros ambientes. Né? Não adianta você simplesmente pegar a sua casa, expor ela ao UV, achando que tá tudo bem. Se você não fizer a limpeza daquela poeira, que vai ser justamente o bloqueador do UV e vai permitir que o vírus fique na sombra, você não vai ter eficiência da mesma forma. Né? Ai, Então, que nojo. eu acho que aquilo é higiene, é uma higiene versus... vai ser uma rotina de higiene com a luz, né? Vai ser uma coisa bem, bem misturada. Hoje o LED que vocês têm, porque o LED evoluiu muito, né? A cada Sim. ano que a gente pega, a cada 6 meses tem lançamento de LED, tem LEDs novos. O LED hoje atingiu qual a eficiência? O que vocês têm à venda já? Super eficiente. Então, LEDs assim, que já são de produção, eu acredito que devem estar na faixa aí de 220 lumens por watt. 220 já, o LED de prateleira. Mas é claro, né, em determinadas condições, é muito particular essa questão da eficiência, porque quando a tecnologia atinge novos patamares, é natural que ela ainda não tenha a eficiência de luz igual a outra versão lá de 170, 160 lumens por watt. Né? Então você tem uma fase de adaptação desse LED. Né? Muitos fabricantes, por exemplo, existia aquela definição, quanto mais quente for a luz, menos luz aquele LED vai emitir. Né? Então, uma mesma família de LEDs, se você tem 5.000 Kelvin, ele vai emitir mais luz do que o LED de 2.700 Kelvin. Muitos fabricantes de LED trabalharam, por exemplo, para tentar equilibrar essa perda. Né? Então, por exemplo, já existem LEDs que em 4.000 e 5.000 você tem o mesmo fluxo. Então, tem várias tecnologias que vão evoluir dentro do LED, não só a eficiência. Né? Então, hoje, por exemplo, o que se prevê é que os LEDs cada vez entrem no mercado em relação à iluminação especial. A iluminação especial seria o quê? Você ter maior reprodução de cor, você ter LEDs que sejam mais efetivos em relação a ciclo circadiano, por exemplo. Né? Então, o LED, ele, de certa forma, cada vez mais vem atingindo o seu limite de evolução tecnológica. Né? Isso é natural, até que se desenvolva uma nova tecnologia ali para você começar a ter um novo horizonte. A curva ela vai se achatando, né? Então você tem o LED atingindo ali algumas limitações até. Então muitos fabricantes agora começam a pensar mais em manipular o espectro desse LED para que ele consiga cada vez mais ocupar novos mercados, né? Onde a eficiência já está num nível legal, mas você tem uma nova necessidade de cor, uma necessidade de outros componentes na luz que o LED hoje não atinge. Né? A gente sabe que o espectro do LED ele não é tão linear, por exemplo, como de uma lâmpada incandescente, que você tem todo aquele espectro liso. Né? O LED ele tem seus picos de acordo com o tipo de LED. Né? E também outra questão importante em relação ao LED é justamente os novos parâmetros de medição, né? Porque a gente se basear no IRC como base é furada para o LED, porque o LED você consegue manipular ele para ele ter um IRC extremamente alto e você ter uma deficiência nítida em outras cores, né? Aquelas cores que não entram na composição do IRC, por exemplo, o R9, que é o que traz ali uma certa saturação de cor e tudo mais, traz, né, e a gente enxerga muito vermelho, então isso para o ser humano é muito importante a luz vermelha ali. Você consegue manipular esse LED de uma forma que ele consiga um alto IRC e não te entregue outras condições interessantes. Então, eu acredito que, por exemplo, o uso do TM30, né, que é uma metodologia um pouquinho mais
casada com o LED, eu acho que vai ser muito importante para o futuro do mercado. Então, eu acredito que os arquitetos, light designers vão começar a ter que especializar cada vez mais no TM30, porque ele vai te trazer informações que o IRC não te traz. Então, ele te dá saturação, te dá uma série de outras informações que eu acho muito legal para você fazer projetos, né? Você sair um pouco daquele padrãozinho, aquela receita pronta. Ah, tem IRC 90, pronto, tá ótimo, é perfeito. Não, não é perfeito, né? Então, eu acho que o TM30, ele... Depende da reflexão, então, assim, porque assim induz a reflexão, né? Então, parede vermelha, é branca, é amarela, é verde, é azul, que cor que é a parede? Então, depende. Às vezes, o que você tem que iluminar nem precisa de ter um RC muito alto. Varia. Eu até achei interessante, eu fiz uma palestra uma vez que eu citei que algumas cores de Pantone, né, ela vem com um índice de reflexão, eu não lembro exatamente o nome, mas era um índice de reflexão, que era de 0 a 100. E aí eu citei muito isso para os arquitetos que estavam assistindo. Eu falei assim, por exemplo, vocês sabem que muitas normas especificam, até por causa da diferença dos olhos, por exemplo, de idosos e tudo mais, que você tem que ter uma diferença da reflexão entre as duas cores de indicação, por exemplo, de uma escada, justamente para que qualquer pessoa consiga interpretar aquela informação, independente de daltonismo, independente de já ter uma visibilidade comprometida, você conseguir interpretar essa informação, né? Uhum. E muitos arquitetos se demonstraram não conhecedores disso, né? Isso me chamou bastante atenção, porque foi um tópico adicional para mim e que eu descobri que eles não conheciam tanto, né? Eu falei, nossa, mas agora eu fiquei surpreso. Isso entra na matéria de ergonomia, essa parte, e entra na parte da 9050, né, que é de acessibilidade. Assim, por incrível que pareça, apesar da 9050 ser obrigatória, ela é uma norma federal, conheço diversos arquitetos que nunca leram a norma. E é uma norma que é só baixar, ela é gratuita. Então, assim, uma coisa que... Você é professora de faculdade, você sabe que luz é um item totalmente desconhecido para muitos, né? Não é trabalhada a luz como tem que ser, né? Eu nem dou aula em faculdade, eu dou aula em pós-graduação. Você imagina, na faculdade não tem essa matéria. Porque assim, faculdade já tem a matéria de conforto, de modo geral, onde você aprende, de certa maneira, insolação. Algumas questões você aprende na aula de conforto, mas luminotécnica não é uma. Por exemplo, eu, quando fiz graduação, não tive aula de luminotécnica. Tive, mas não tive. O professor não entendia de iluminação, então ele não soube da matéria. E eu dou aula em pós-graduação. Então, normalmente, tem os cursos relacionados a design interiores que tem a matéria de iluminação. E eu dou um curso rápido. E tem alguns cursos que são de lighting design, que eu dou curso também em algumas universidades. Mas é sempre pós-graduação, não é na graduação. Isso é uma deficiência da educação, se você for ver, né? Porque você começa a ter que tratar de assuntos que teoricamente deveriam estar ali na formação do profissional para passar a tratar desse assunto como algo adicional, né? É estranho isso, né? Assim, eu vejo o projeto que eu peguei, outro dia estava vendo os projetos antigos, que a gente está agora em casa mais, então está na época da arrumação, né? E eu vi o projeto que eu fiz antes de eu ter feito o curso de iluminação. E você não pensa na luz antes, porque assim, você pensa na imagem, mas você não pensa na luz. E assim, não existe imagem sem luz, né? Hoje, assim, falei, gente do céu, uma coisa assim, não é possível você ser arquiteto sem você estudar iluminação. Nem que você não siga depois. Falar, não é minha praia, não é minha vibe, não tenho saco de fazer projeto de iluminação, eu vou terceirizar. Mas você tem que saber a necessidade que tem esse projeto. E assim, você só enxerga o espaço através da iluminação. Sem iluminação, não tem nem Você fez uma live recentemente sobre a questão de áudio, né? Que tinha a questão do áudio com luz e tal, né? E vocês até citaram uma hora, né? Você, por mais que tenha especialistas em cada área, esses especialistas eles têm que conhecer um pouquinho da área do outro justamente para ter uma colaboração, né? Porque senão vira uma mosca branca, né? Você fala, eu entendo isso como russo, não vou conseguir traduzir isso para a minha parte do projeto, né? Então, realmente esses conceitos que você falou, eu tenho que estudar iluminação mesmo que eu não use, porque fatalmente um dia eu posso pegar um projeto que a luz vai fazer parte daquele ambiente, eu preciso entender o que está sendo proposto pelo profissional que está cuidando dessa área para conseguir, de fato, colaborar, porque senão não sai o projeto, né? Ou sai aquelas coisas que não casa nada, né? Sai um objeto quadrado para entrar num redondo, né? É que se você pegar como funcionam os arquitetos, a maioria sai da faculdade sem ter tido iluminação e quando pega projeto de interiores, que é onde todo mundo começa, vai numa loja de iluminação e a loja faz o projeto de iluminação. Só que, assim, esse projeto de iluminação que a loja faz não é um projeto pensado no espaço. Na maior parte das vezes, eles seguem receitas, né? Tem aquela receita para isso, aquela receita para aquilo. E eu vejo que quando eu dou aula, muitos alunos ficam um pouco frustrados comigo, porque eles querem, e as receitas, professores? E receita para aquilo? Eu falei, então, essa história da receita é uma coisa que é uma falácia, porque não tem receita. Porque você fica restrito, né?
Depende de tantos fatores, depende de cor da parede, depende da altura do piso, depende de onde vem a luz, se o forro é claro, se o forro é escuro. É igual na engenharia elétrica, você tem uma matéria que é a parte de instalação, que você vê iluminação, mas naquela receita padrão. Você tem um perímetro, uma área X, você vai colocar um spot de tantos watts ali, vai acabou. Para você tá tudo certo, né? Mas essa é a restrição que o engenheiro elétrico tem nesse projeto, né? E de fato, quando você vai para a loja, eles já começam a te impor uma série de... Os vendedores, né? Já começam a te impor uma série de soluções ali que não estão pensadas de nenhuma forma, é realmente receita pronta, né? E a receita pronta eu acho que é uma das piores coisas que existe no mercado, porque nem sempre a receita pronta é baseada em algo verídico, né? A gente tem muita repetição de besterol e a pessoa começa a cometer erros sistêmicos porque acreditou que aquela receita funcionaria e ela não tem conhecimento para questionar a receita, né? Então, o senso crítico de questionamento de se aquela solução de fato é adequada àquele ambiente, eu acho que muito profissional ainda não tem, porque não estudou a fundo isso, né? E acabam acreditando que muitas outras pessoas falam, né? Existem vários cursos no mercado aí que acabam vendendo um pouco dessa receita pronta, né? O que eu sempre falo é que quem não sabe que não sabe. Então, assim, não tem como saber, né? É verdade, é verdade. Na quinta-feira eu vou falar com a Betina Martal, você deve conhecer ela de nome. Ela é lá da Universidade do Rio Grande do Sul, e a gente vai falar exatamente do ciclo circadiano. Se você quiser falar um pouco dos seus equipamentos, o que você tem, qual que é o LED, que eu vi que a gente estava conversando outro dia sobre o LED Vitasolis, né? Se você quiser apresentar um pouco essa área, eu acho bacana, porque a gente complementa o que a gente vai estar falando na quinta-feira. Nós sabemos que o azul é o grande porém do LED, né? Nós sabemos a incidência do azul, o que provoca no ser humano em relação ao nosso sono, a nossa vida como um todo. Né? Então, como eu falei, os fabricantes eles vêm cada vez mais tentando evoluir em outros aspectos o LED para você tirar esse efeito nocivo e trazer mais benefícios, né? No caso do Vitasolis, ele foi um LED lançado pela Nishia, se não me engano, no ano passado, e o intuito desse LED, basicamente, é você trabalhar um pouco menos de azul, trazer um pouco mais de ciano, porque o ciano também, ele, de certa forma, age sobre a nossa concentração e tudo mais. Então, ele consegue atuar como se fosse uma luz branca, né? Uma luz branca pura ali. Então, sem ter aquela carga do azul, que é a que traz dano. Obviamente, você ainda tem uma boa carga de azul, mas você diminui essa energia para ter um pouco mais de energia num outro espectro, que o LED normalmente não tem. O ciano é bem pequeno, os LEDs normalmente, né? E você consegue, então, trabalhar um pouco melhor com isso. E no caso, quando você agrega, por exemplo, num ciclo circadiano, um LED com alta reprodução de cor, com R9 muito alto, por exemplo, que tem uma carga de vermelho bem alta, a carga de azul é muito baixa, né? Então, porque você tem as outras cores muito mais carregadas. Então, quando você faz um ciclo circadiano utilizando um LED que tem o ciano como uma base um pouco maior do que o azul, e você, por outro lado, usa na temperatura mais quente um LED de alto IRC com R9 alto e baixo azul, você consegue ter um casamento muito mais efetivo e muito menos nocivo ao ser humano do que as outras tecnologias que era simplesmente misturar duas cores, né? Você lembra a eficiência desse LED, não? O Vitasolis ele tem uma eficiência muito boa, porque eu não lembro agora, eu acho que ele está na média dos principais LEDs aí, 180, porque assim, como você... É bastante, porque você... O Opsolis, que é o LED, seria o LED mais alto IRC que a gente já tem, ele tem uma eficiência menor, né? Um LED que, como tem outros espectros, você diminui o azul, que é o espectro mais eficiente, né? O mais energia que tem na luz, você tem, obviamente, a perda de fluxo, mas... ao mesmo tempo, a luz quente, você não precisa também de tanta energia, né? Você também tem não é só a mistura das cores, a gente sabe que tem a intensidade de cada uma delas. Então, o Vitasolis, ele realmente veio como uma solução, eu diria, preliminar, porque foi uma primeira solução, indo justamente nessa área de você ter a manipulação do espectro, trazendo algum tipo de benefício, tirando um pouco da parte ruim do azul na luz tradicional, né? Para o espectador que não entende na eficiência, a gente falar em 180 lumens por watt, falar em incandescente, que é uma lâmpada comum, tem em torno de 13 a 15 lumens por watt, e uma lâmpada no máximo chega a 30 lumens por watt. Então, se a gente fala em 180 lumens por watt, é um pacote de luz excepcional. Não, fora que boa parte da luz, no caso de uma incandescente, por mais que a luz dela seja muito bonita em relação ao espectro, a quantidade de energia que ela gasta para gerar calor e além de gerar luz é absurda. Então, você tem uma geração de infravermelho muito alta, né? Que tem até os efeitos de carpelação, dependendo do tipo de tinta e tal. Mas ao mesmo tempo você tem
esse contra que aliás, esse pró que a luz é muito bonita no caso de uma incandescente, né? E o LED, ele vem tentando atingir esse padrão, né? Cada vez mais trazendo mais espectro, mais intensidade em cada um dos comprimentos de onda, mas ainda tem um caminhozinho ainda para o LED seguir, porque o LED tem algumas limitações, justamente para o LED não emitir o infravermelho e o UV, você não consegue chegar tão aos extremos que outras fontes de luz chegam como a incandescente, que você tem um infravermelho tão alto que você chega lá no far red, você chega em outros comprimentos de vermelho bem ali no extremo, onde a gente já quase não consegue mais enxergar, coisa que o LED ainda não consegue chegar, justamente por essa limitação da tecnologia, né? Uhum. Mas você tem várias tecnologias surgindo agora, né? Por exemplo, a Nexia lançou também no ano passado um novo LED, que a gente chama de um LED Platinable White, né? Que é uma mistura de duas cores. A grande diferença é que ao invés de usar dois chips separados, ou fazer como por exemplo, algumas empresas chinesas até fizeram no mesmo encapsulamento, dois LEDs separados, a Nexia conseguiu uma tecnologia que ela muda o dye do LED e no mesmo fósforo você consegue ter essas duas temperaturas de cor. E a grande vantagem disso é que quando você faz a mistura da luz, principalmente quando você tem objetos muito próximos, naturalmente os ângulos das luzes são diferentes, né? Uhum. Então, quando você tem um LED de uma temperatura aqui e uma outra temperatura aqui, você tem fantasma, você tem uma não homogeneidade de cor. E quando você emite isso de um fósforo único, você não chega a ter 100% de casamento, mas esse ângulo diminui muito a diferença de ângulo entre as duas cores. Então, a homogeneidade de cor é muito mais bonita para essa tecnologia do que você simplesmente pegar dois LEDs e colocar ali na... Vocês trabalham com a tecnologia RGB também? Vocês vendem? Então, RGB, a Nexia só tem RGB para automotivo, né? A gente não tem RGB hoje para iluminação padrão. Mas a gente vem desenvolvendo aí, a gente vem estudando alguns desenvolvimentos até para conseguir misturar outros LEDs e fazer uma outra jogada para ter o RGB também, né? O RGBW, né? Que o W ainda virou bem comum também para trazer o alfa. Porque eu estou fazendo um projeto que entre RGB e eu passei a cotação para alguns fornecedores, né? E assim, o top de linha para mim é a Globos do Brasil, que você deve conhecer. Conhece eles? Sim. E aí eles têm o produto, só que o produto deles é importado e é um multi-chip. Então eles têm o RGB WA e tem também o ultravioleta dentro do sistema, que nesse caso nem precisa. Sim, sim. Então assim, aquela máquina que é maravilhosa. E aí eu botei em algumas empresas que são nacionais, né? Eu botei na Tecnovat, que eles têm lá, que é da Simon espanhola, só que eles têm, o sistema não é triple chip. Não é nem o WA, mas assim, nem triple chip não é. Eles têm 3 chips, um vermelho, um verde e um azul separado. Eu falei, oi? Mas essa tecnologia, assim, já está... Há 10 anos atrás já existia o triple chip, vocês estão trabalhando uma tecnologia tão antiga. Eu falei, para ver como é. E todos os fornecedores nacionais, nenhum deles tem nem a tecnologia triple chip, quanto mais com incorporado o WA. E eu achei... O WA Então, na verdade, assim, o chip, até existem fabricantes grandes, por exemplo, a Cree tem LEDs que são em um único chip as diferentes cores, mas de fato existe, né, uma questão também de potência do LED e tal, porque quando você coloca tudo no encapsulamento só, é a mesma coisa que você botar uma lâmpada gigante dentro de uma caixinha, entendeu? Então, o próprio material do LED ele precisa ser muito específico para você ter, de fato, uma boa potência, uma boa condição ali. Então, quando você coloca, por exemplo, LEDs separados, muitas vezes você consegue atingir mais eficiência, mais luz do que você teria com um single chip, entendeu? Mas a mistura essa é horrorosa. Você pode... não necessariamente. Você tem algumas lentes, por exemplo, que elas são específicas para RGB, que a função dela é justamente fazer a mistura de cores, tá? Mas o problema é que, assim, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de produtos importados, a gente está falando de um dólar que está aí na casa de quase R$6. Então, todo o desenvolvimento no Brasil ele é caro. Então não compensa muitas vezes você chegar e comprar essa lente que é maravilhosa, você comprar o LED que é melhor possível, colocar isso numa luminária e ela vai custar uma fortuna. Vamos muitas vezes no caso do projeto. Agora. Você acha que a questão é que o desenvolvimento é caro ou porque o brasileiro tem preguiça de desenvolver? Investe pouco em tecnologia, pouco em design? Eu acho que assim, nós temos que casar duas questões. O LED, por mais que ele seja muito mais barato hoje do que era antigamente, ele ainda é um componente caro. Né? Se você for ver, por exemplo, você que já trabalha com LED desde 2008, você falou, né? Um LEDzinho assim, de 10 lumens era mais de $1, era $2, $3 para você comprar antigamente. Hoje é menos de um centavo. Uma BR-16 naquela época, R$398. Aquela BR-16 então, você imagina? que era 12 volts.
Fora o driver que custava tipo R$ 150. Então, assim... Não, então... Mas aí você entra, por exemplo, hoje um LED aí que vai emitir 150 lumens, custa menos de um centavo. Literalmente, é 0,00123, sabe assim? É uma questão muito diferente hoje. Então, assim, é claro que cada vez que você agregar tecnologia a um produto, você está sempre entrando em nichos mais caros. Então, quando você vai para um LED Danaboid, que nem esse da Nishia, que é 2 chips num único encapsulamento usando o mesmo fósforo, ele vai ser mais caro do que 2 LEDs separados, naturalmente, porque é uma tecnologia nova, ela ainda precisa passar por um amadurecimento industrial. E é mais caro quanto? É o dobro, triplo? Ou olha, chega a ser mais ou menos uns 30% mais caro do que usar 2 chips. Só que, então, mas aí quando você coloca, por exemplo, no caso da 3, que tem que inserir, aí você vai cobrar por inserção. Aí você tem embalagem, tem uma série de coisas. O preço não é só 30%, né? Você agrega muitas outras coisas, parte de controle, então tem bastante coisa envolvida aí. Mas eu acho que o ponto-chave para o Brasil é uma questão de demanda versus aquilo que é possível fazer financeiramente, né? Porque, vamos ser honestos, né? A gente vive num mercado, o Brasil é um mercado comparado ao chinês e indiano. Não é um mercado comparado ao americano e europeu. Então, quando você pega, por exemplo, a tecnologia empregada nos Estados Unidos, na Europa, muitas vezes para ela chegar no Brasil, ou ela chega muito cara, ou ela demora 5, 6 anos para começar a pensar em vingar aqui. Então, a gente é muito defasado nesse sentido, né? Então, isso torna para o fabricante de luminária, eu até entendo um pouco eles, é difícil de você pensar em ficar desenvolvendo novas tecnologias. Os nossos impostos também são altos na área da eletrônica, né? Quando o LED é um componente eletrônico, então, assim, apesar do LED ter isenção de imposto em alguns aspectos, o desenvolvimento eletrônico no Brasil ele é relativamente caro, né? Porque a gente não produz componente eletrônico, a gente importa tudo. Então, quando você começa a agregar novas tecnologias ao produto, tentando trazer novos benefícios, você tem que abrir mão de alguma coisa. Né? Então, para o fabricante da luminária é complicado abrir mão de algumas qualidades, vamos dizer assim, porque ele acaba com a marca dele. Então, ele prefere muitas vezes se limitar a não ter uma determinada tecnologia, mesmo que tenha 1 ou 2 pessoas pedindo, para poder atender 10, 20 pessoas num outro mercado. Né? Isso é natural, é uma questão de lei de mercado. Né? E a gente só usa importado porque a gente não tem condições de desenvolver tecnologia, ou se a gente quisesse, a gente teria? O Brasil já foi, no passado, um desenvolvedor de tecnologia. Né? Nós tínhamos aqui no Brasil algumas fábricas de memórias de computador, tinha uma série de fábricas de alta tecnologia aqui no Brasil. Que ano Mas isso? Hoje, há 30 anos atrás, bastante tempo atrás, a Zona Franca de Manaus ela surgiu como um grande potencial de desenvolvimento de tecnologia. Né? A ideia da Zona Franca era essa, você produzir no Brasil produtos que competiriam com outros, trazendo tecnologia nacional também, né? Então você tinha uma marca que muita gente, se for mais novinha de 30, talvez não conheça, a Sharp. Lembra da Sharp? Lembro. A Sharp tinha uma fábrica no Brasil de componentes, né? Mas hoje o Brasil se tornou um exportador de matéria-prima para trazer o industrializado. Então a gente exporta quartzo, exporta uma série de outros componentes utilizados em componentes eletrônicos e hoje importa o componente pronto, né? E no Brasil, quando a gente fala de ciência, né, e eu não vou trazer somente o governo atual, que deu uma bela de uma ceifada aí na parte tecnológica, mas nos governos anteriores e outros, né, a gente não teve de fato no Brasil um desenvolvimento de tecnologia de ciência, porque sem ciência a gente não faz nada. Então, a questão é aquela, não adianta você ter uma fábrica de primeiro mundo, você tem cientistas capazes de gerar tecnologia para essa fábrica, né? Então, isso o Brasil é muito deficitário. Então, quando a gente pega, por exemplo, muitos clientes chegam para a Tracy e falam, pô, Tracy, você tem o melhor chip, você tem produtos que atendem todo o mercado, por que vocês não fazem tal coisa? Só que quando você bota no papel, não compensa, entendeu? Eu prefiro muitas vezes ir para a China, né? Eu faço uma viagem para a China todo ano, eu prefiro ir para lá, fazer uma parceria com uma fábrica lá, conhecer a qualidade deles e tudo mais, porque eu sei que dele eu vou comprar mais barato. E a questão não é a tecnologia nacional. Eu adoraria ter essa tecnologia na Tracy, com o nome Brasil Indústria Nacional e tudo mais. O problema é que o mercado não vai pagar o meu custo disso. Então, a competição é enorme. Então, por exemplo, quando a gente pega mercado público, de iluminação pública, por exemplo, você tem numa cidade aí 70 mil luminárias. Vamos supor que sejam 140 mil placas. Se você adicionar 10 centavos de custo só de embalagem nesse processo, imagine 140 mil luminárias, quanto que isso dá em 140 mil placas, entendeu? A gente briga por centavos aqui no Brasil, é diferente. A nossa margem de trabalho em relação a preço, ela é muito complexa. Você, como light designer, conviveu e convive provavelmente diariamente com os painéis chineses, né, que são produtos que
não tem qualidade, sabe assim? E assim, é uma porcaria. E aí o problema é bem isso, quando você vai falar assim, mas funciona. O brasileiro é assim, né? Funciona. E a questão é bem aquela que eu coloco assim, por exemplo, quando você queima uma lâmpada na sua casa, né, você compra uma lâmpada lá da FLC, você tem lá o termo de garantia que você tem que destacar e guardar na gavetinha. Quem que usa esse termo de garantia? Quem que usa? Ninguém usa. Daqui a um ano, você não se lembra de quem você comprou. Então, assim, a questão da luminária é bem essa, né? Por exemplo, o LED da Anistia, ele de longe é um dos mais caros do mercado. O que a gente mais ouve, já ouviu muito de cliente, é aquilo. Mas se der pau no meu produto, eu troco 3 vezes e ainda não é o preço do seu. Entendeu? Só que a questão é aquela que eu coloco. Quanto custou de tempo, investimento para você construir essa marca? Será que o seu cliente está disposto a 3 paus nela para ir... Entendeu? É uma coisa complicada, porque às vezes você abre mão da qualidade ao ponto de falar assim para o cliente, eu vou substituir 3 vezes a sua luminária se der pau, mas qual é o prejuízo para a marca que tem isso? Entendeu? Muita gente não faz esse balanceamento, né? Então, a gente ainda acho que a gente vive num mercado que tem espaço, né? Eu sempre falo, o brasileiro é fantástico porque a gente consegue se virar com tudo, né? E eu acredito que o mercado de iluminação ainda é enorme para o Brasil, né? A gente sabe a quantidade de mercado que ainda existe, não só para o retrofit, mas para novas tecnologias. Você mesma, né, perguntou para mim sobre o Wi-Fi. Então, quer dizer, existem várias tecnologias para vir para o Brasil ainda. O único problema que eu vejo é justamente esse delay que existe entre a nossa evolução tecnológica e a evolução tecnológica de outros países, né? Então, enquanto o Brasil ainda não chegar nessa condição de exigir mais do nosso mercado, a gente ainda vai estar sempre um passinho atrás, né? E uma coisa que eu vejo é bem isso, que nem eu falo muito para vocês arquitetos lá, designers, né? Que eu tenho me envolvido mais com vocês há 2, 3 anos. Vocês são os especificadores. Então, a partir do momento que vocês aceitam o painel chinês, vocês estão dando ao mercado a balização para baixo. Entendeu? Mas aquilo é o cliente. Não, mas essa é aquela história do cliente, entendeu? Você faz a iluminação perfeita, o cara fala assim, não, mas bota 60 painéis chineses aí que vai fazer o mesmo efeito. E acontece muito isso, porque a gente sabe que o mercado é assim, o cara não pode negar trabalho, senão ele vai ficar sem trabalho. Então, assim, tem muito uma situação nesse sentido, né? Você acaba tendo que aceitar se balizar por baixo no seu projeto, muitas vezes para conseguir atender o que o cliente quer financeiramente. Né? Então, eu particularmente fico louca quando o cliente substitui a especificação pelo painel de LED. Muitas vezes ele vai comprar e o vendedor fala que é a mesma coisa. Eu fico louca. Para mim é a morte. Marco, a gente vai fazer 50 minutos que a gente está conversando. Às vezes ele fica um pouco mais, às vezes ele derruba a comunicação e sai do ar, tá? Então, assim, de agora em diante, já fica esperto que eles vão derrubar a gente daqui a pouquinho, porque já fizemos... Passou voando. Super obrigada. A Luísa está assistindo a live, a Interlight está aqui mandando um beijo para você, falou grande Marco. Super Carneiro, prazer vê-lo juntos. A gente está sempre junto, não é a primeira palestra que a gente faz junto. Sim. Eu me lembro que você mostrou esse produto que você fez em parceria com a Interlight, do Spectrum Âmbar, né? Você mostrou lá no Empório da Luz, na palestra. Eu estava nessa palestra, muito legal. Isso, estava muito legal essa palestra. A gente fez. Mas estamos juntos aí. Eu acho que o Brasil ainda vende muito commodities, né? Então, assim, é difícil. Eu já trabalhei bastante na indústria. Então, eu trabalhei de 2008 até 2015 na indústria, basicamente. Ajudando no atendimento técnico e desenvolvimento de produto. E é assim, aquela coisa. O lighting designer, a gente quer um produto com mais qualidade. Mas o que a indústria vende mesmo é aquela calha de iluminação que vai 2 tubos LED sem tipo de ótica nenhuma, e o cliente quer aquilo porque quer preço. Então, assim, acontece. Nós, como fornecedores de produtos LED, sofremos o que vocês sofrem, que é aquilo, o cliente quer pagar cada vez menos e ter cada vez mais. Então, é uma conta que não fecha, né? Então, eu acho que existe muito aquela questão de você equilibrar o mercado, e acho que o equilíbrio do mercado vai vir justamente quando cada vez mais pessoas especificarem produtos com melhor qualidade, especificarem produtos com maior tecnologia, aí eu acho que a gente caminha cada vez mais para nivelar para meio para cima, né? Eu fiz um projeto e botei o produto A, B, C e D. Daí, assim, eu conversei com o cliente hoje, ele falou, o efeito é o mesmo? Eu falei, assim o efeito é o mesmo, pequenas variações. E ele escolheu, obviamente, ele já veio falando assim, vou ficar com o produto D, funciona? Eu falei, funciona também, entendeu? É que um é top de linha, depois vai caindo, cada um tem as suas particularidades. Mas o cliente, ele quer pagar menos, então, assim, isso é fato. Sim, sempre. Olha lá o Mantovani. Tudo bem, Mantovani?
Não, mas é bem isso mesmo. O Mantovani sabe bem disso, né? Ele, como vendedor de loja, ele sabe como é complicado. O cliente chega lá com ideias mirabolantes, você faz um projeto legal, mas aí na hora de falar de custo, ele fala, opa, calma aí, que tal isso aí menos 50%? E tem algumas coisas que os clientes gastam, né? Então, não dá para entender o que passa na cabeça do cliente. É questão do valor agregado. Às vezes a pessoa não vê. E assim, a iluminação é uma coisa que a pessoa, ela acha que não vê, mas assim, não tem imagem sem boa luz, né? Sim, sim. Bom, eu acho que já tem uns 2 anos que a gente foi lá no Mantovani. Passa rápido o tempo. Sabe aquela caixinha que você me deu? Eu sempre mostro, acabo abrindo nas aulas e assim, sumiram minhas caixinhas. Então, assim, próxima vez que a gente ver, você vai ter que me dar outra. Não acho que é por querer que as pessoas pegam, mas todo mundo fica cobiçando e chega uma hora que alguém esquece de devolver. A gente vai... eu estou trabalhando secretamente numa nova versão dessa caixinha, que eu acho que vai ser bem legal. Então, quem sabe você pega essa nova versão. Na minha, eu tinha colado uma película branca na tampinha, sabe? E daí quando abre, a luz reflete no branco e você consegue ver a temperatura de cor melhor. Porque só no metal uma boa dica. Você não vê. E eu tinha colocado uma película branca no meu, opaquinha, sabe? Tipo contato. Não, agradeço essa sugestão. Acho bem válido, sim. É legal ouvir esse feedback. Já você consegue ver a temperatura de cor da luz melhor, mais fácil. Sim, Só que a película que eu usei era um material meio plástico e ela dava um pouco de uma reflexão meio incendiada, dava um certo brilho. Tinha que ser mais opaca ainda e mais branca, porque o branco que eu talvez uma etiqueta de papel normal, acho que seria melhor. Papel normal fosco colado. Um pouco mais fosco, isso. Um pouco mais rugoso para ter um pouco mais de efeito ali. Perfeito. Ia ficar perfeito. Porque daí na hora que você abre, você falava, gente, não olha direto no diodo que vocês vão queimar. É forte. O olho é forte. Vocês têm que pegar, escolher a cor que vocês querem e olhar virar assim e olhar só no reflexo. Ou voltar para a parede, né? Mas não é todo mundo que tá na parede e aquela tampinha servia para usar como refletor. Mas a minha desapareceu, Judieira. Não, mas eu arranjo uma para você sim. Pode deixar. É incrível. Sempre que eu levo os alunos... Ai, tia, não sei o que, prof, que delícia, quero uma caixinha dessa, que ela é muito bonitinha. Não, mas essa caixinha fez sucesso, porque nós fizemos para a Expo Lux de 2016, se eu não me engano. A primeira versão, depois nós fizemos essa versão menor, que era um cartão de visita, ficou bem mais apresentável, né? E toda vez, por exemplo, a gente entregou para muitos professores, muitos instrutores, né? E quando tem, por exemplo, cursos no IPOG, chove em e-mails na Trace e fala assim, eu quero me mostrar, eu quero. Só que como a gente produz para eventos, né, muitas vezes a gente não tem, infelizmente, peça para entregar, né? E não é barato, para ser honesto, aquela caixinha é um brinde bem especial, é bem caro fazer aquele brinde. Então, de fato, é uma coisa que a gente produz umas quantidades, atende a um grupo e muita gente fica sem reclamando também que não recebeu o brinde, mas fez bastante sucesso aquilo lá. Acho que vai ser um brinde ainda para mais uns 2, 3 anos ainda. Olha, os que fizeram mais sucesso foi essa caixinha e aqueles lápis de cor da Lenca que eles fizeram, com as temperaturas de cor diferentes. Já não tenho mais, o meu desapareceu também. Muito legal, muito legal. Ótimo. Foi muito bom falar com você, adorei. Acho que a gente marca aí mais vezes. Se aparecer algum fabricante aí que faça o ver, você me dá um toque, que daí eu quero tirar dúvidas, principalmente na parte de ar-condicionado. Claro. Olha lá, eles falaram pra gente que vão derrubar a gente em 1 minuto. Tá. Despede aí, pessoal. Eu agradeço. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos seguir marcar outras coisas, outros assuntos. A gente vai conversando. Tá legal. Obrigada, Marco. Beijo, querido. Beijão. Tchau, tchau.